Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da questão sobre revelação, escritura e tradição. É o nosso 15º encontro. O caráter definitivo da tradição. Uma vez que a tradição feita por palavras comunica também a realidade daquilo que é pregado, por conseguinte, a salvação recebida na fé vem por meio da palavra. Daí resulta o caráter obrigatório ou obrigante da mesma palavra. O que comunica a tradição de Cristo não são palavras quaisquer, nem quaisquer sentenças. São, sobretudo, palavras e sentenças da tradição apostólica. É o que nós recebemos dos padres, dos apóstolos, sobre aquilo que foi pregado, sobre o anúncio daquilo que foi pregado, e que depois essa realidade que foi deixada na pregação oral vai se transformar em escritura. Com efeito, uma vez transmitidas essas palavras de viva voz, as frases contêm em si tudo aquilo que os apóstolos sabem que, por mandato recebido de Cristo, têm de transmitir. Então, através da boca dos apóstolos, está o conteúdo vivido com Cristo, ensinado por Cristo, por nós transmitido, todo ele já perpassado pela experiência da ressurreição e da ascensão de Jesus. A ação sacramental que não pode realizar-se sem o auxílio das palavras. Missão, pregação, fé, aceitação da salvação. Porque quando nós damos o nosso ato de fé, nós cremos naquilo que nos foi anunciado. Aquilo que nos foi anunciado, podemos chamar de nós da fé, é que faz com que nós possamos dar o consentimento pessoal de fé naquilo que nós herdamos. E a Igreja é detentora desta tradição, porque é ela que nos transmite aquilo e dá garantia daquilo que foi pregado sobre Jesus Cristo. Então, o nós da fé, aquilo que nós recebemos por herança, antecede o eu creio, porque quando eu chego a crer é porque outros creram antes de mim. E na raiz dessa fé estão os apóstolos que nos deixaram esta tradição. Então, missão, pregação, fé, aceitação da salvação, tudo isso se acha em conexão estreita e recíproca. E na ordem em que as acabamos de enumerar. Então, primeiro vem a missão dada por Jesus, a pregação dos apóstolos, o ato de abertura de fé e aceitação da salvação. Uma vez que toda pregação tem sua base na missão, esta, por seu turno, se prende à primeira pregação dos apóstolos, na qual encontrou a sua primeira expressão oral, os apóstolos que foram enviados para pregar, não para escrever, mas para pregar. A pregação vai anteceder a escrita, na qual encontrou a sua primeira expressão oral. Resulta que a primeira pregação e o primeiro testemunho assume aqui um caráter de força normativa,
porque naquilo que nos foi dado na pregação apostólica é aquilo que nós somos chamados a crer, em relação a qualquer pregação ulterior. Então, é o fundamento apostólico da pregação e do conteúdo que nos foi transmitido pelos apóstolos. A tradição apostólica radica-se na missão recebida de Deus. Deus é o autor da mensagem. No caso ali, como Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão que o Pai deu ao Filho, o Filho conferiu à Igreja, aos apóstolos. E destinada à pregação da sua revelação. Porque na pessoa de Jesus Cristo traz a revelação do Pai e seu plano eterno de salvação. Eis porque ela se chama tradição divino-apostólica. Ela decorre do começo da escatologia definitiva, daquilo que estava para vir, e implica a prerrogativa de pregar a definitiva e irreversível revelação de Deus, de tal modo que toda pregação ulterior dela deve derivar-se, e com ela tem de manter a mais estreita correspondência. Não se pode mudar o conteúdo daquilo que se crê. O conteúdo daquilo que se crê é imutável, porque foi deixado pelos apóstolos e que é eles que dão a garantia da verdade daquilo que cremos. Porque eles são testemunhas disso tudo que aconteceu com Jesus. Sobre também o plano do Pai em relação ao seu Filho Jesus. Então, qualquer outra pregação que vem depois deve estar centrada na pregação, no conteúdo da pregação recebida. É claro, se a matéria do conteúdo da pregação sempre será inalterável, não se pode mudar aquilo que recebemos, a forma histórica ela deve mudar para poder corresponder, né, no contexto que nós vivemos hoje, a vivenciar aquilo que nos foi transmitido da tradição apostólica. Não queremos com isto dizer que toda pregação posterior deva ser mera repetição verbal da pregação primitiva. Então, não é isso que eu estava falando. Essa não poderia ser aceita mais tarde, se uma nova formulação que envolvesse progresso, aplicação nova interpretação. Então, aqui nós estamos na forma. A forma histórica muda, o conteúdo não. O conteúdo é intocável. Todavia, qualquer pregação posterior deve mostrar que está em concordância com o primitivo testemunho divino apostólico. Deve estar fundado na tradição, né? Na questão do conteúdo da tradição. Deve revelar que não se opõe a ele, mas antes a ele corresponde. Uma palavra, que dá continuidade à pregação e à missão dos apóstolos. Isso é muito importante, porque também vem o papel dos teólogos, o papel também dos exegetas, que eles não estão aqui para poder impor uma ideia pessoal. A ideia deles não interessa, porque a ideia deles é ideia pessoal, não é um pensamento da igreja, não é um conteúdo da igreja. O teólogo católico ele está a serviço do magistério e deve ajudar o magistério a pensar sobre a questão da Sagrada Escritura unida à tradição e como esse conteúdo inalterável deve ser mantido, né, e ser capaz de fazer esse diálogo com o presente, colocando assim um instrumental na mão do magistério. Então, o teólogo católico ele está a serviço do magistério.
diferente do teólogo protestante que não tem nenhum compromisso, nenhum serviço com nenhuma pessoa ali da igreja. Numa palavra, que dá continuidade à pregação e à missão dos apóstolos. Essa continuidade horizontal é sinal e expressão de que, mesmo mais tarde, ela é comunicada na mesma realidade, em termos de tradição real, operada pelo Espírito. É sinal, portanto, de que, também mais tarde, podem ser recebidas na mesma fé viva, na mesma salvação, na mesma graça, na mesma reconciliação com Deus. Uma vez que as palavras e frases não são realidades em si mesmas, mas apenas instrumentos para transmiti-la, não se deve ver na continuidade, palavra por palavra, da tradição verbal, a identidade pura e simples da tradição real. Por outro lado, na total oposição à palavra primeira, deve-se ver a própria perda da realidade que aquela contém. Que espécies de variações possam existir no tocante às palavras e frases, no âmbito da tradição real, podemos vislumbrá-lo bem na ampla diversidade das palavras e frases entre o Evangelho de Marcos e o Apocalipse de São João. O que é lícito e possível admitir para se poder falar de uma continuidade horizontal. Só poderá ser verificado quando também a realidade recebida na fé e verdadeiramente atuante se torna igualmente presente. É falar no hoje a palavra de Deus, atualizando essa palavra de Deus sem perder o conteúdo. Ao passo que a realidade comunicada faz parte das arras do Espírito que Ele deu aos nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Para os conduzir à plenitude por seu lado, a tradição verbal haverá de ter um fim. E tê-lo-á quando a fé se resolver na visão beatífica. Quando chegarmos à plenitude dos tempos, não precisamos mais da fé, a revelação estará totalmente patente, então nós não esperamos mais, porque nós já vamos viver a realidade eterna. E não precisar mais valer-se da mediação temporal de palavras. É a visio Dei, a visão de Deus, plenamente. Por conseguinte, só haverá tradição verbal até o fim dos tempos. Até ao final do tempo presente. Ela se justifica, enquanto tradição superável e ultrapassável, até a primeira vinda do Cristo. Enquanto tradição planificante, definitiva, normativa, permanente, no espaço que vai desde a primeira vinda do Senhor até a segunda vinda do Senhor. Então, essa tradição ela vai ter um fim quando nós chegarmos na plenitude dos tempos, onde nós veremos Deus como Ele é. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.